Vamos falar sobre assuntos que passam pela pauta política em Brasília e tem reflexo no Ceará. Prefeitos deixam a capital federal confiantes de que o governo federal manterá a desoneração da folha salarial, que significa em todo o Brasil, neste ano, uma economia de 11 bilhões de reais, dinheiro que deixa de ser recolhido para os cofres da Previdência Social. A economia virá da suspensão da contribuição previdenciária de 20% sobre a folha salarial, que hoje já está valendo a alíquota de 8%. Sátiro Salles chega agora com mais informações. Os prefeitos de centenas de cidades brasileiras retornaram aos municípios esperançosos de que o governo federal irá tratá-los ao mesmo patamar de atenção dada às empresas que tiveram a redução de contribuição previdenciária mantida até dezembro de 2027. No caso dos municípios com população inferior a 156 mil habitantes, a redução da alíquota do INSS sobre a folha salarial cai de 20% para 8%. O governo, ao alterar o texto de uma medida provisória que trata sobre o assunto, não estendeu o benefício para os municípios, levando centenas de prefeitos a protestarem nesta quarta-feira em Brasília pela defesa da manutenção da desoneração salarial. O presidente da CNM, Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, foi enfático no recado ao Palácio do Planalto. Não abriremos mão dessa conquista. Queremos manter essa redução de 20% para 8%. Essa é nossa posição, disse Zilkowski, ao reafirmar que os municípios, que empregam mais de 7 milhões de trabalhadores, precisam dessa redução de alíquota previdenciária, que irá significar uma economia, em 2024, de 11 bilhões de reais. Após a manutenção em Brasília, as lideranças municipalistas aguardam o anúncio por parte do governo ou dos líderes do governo Lula na Câmara e no Senado sobre a desoneração da folha salarial para os municípios. Com redação do site Ceará Agora, para o Alerta Geral, Sátiro Salles. Essa mobilização dos prefeitos ganhou a pauta política em Brasília ao longo da semana, fez o presidente Lula receber o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e líderes de bancadas no Senado para discutir qual será o caminho da desoneração da folha salarial dos municípios com até 156 mil habitantes. O Congresso Nacional tem uma medida provisória encaminhada pelo Poder Executivo que mantém lá, Beto Almeida, que reonera, ou seja, diminui, tira a desoneração da folha salarial, ou seja, mexe nesse percentual de 8% de recolhimento da alíquota previdenciária sobre a folha de salário desses municípios. E os prefeitos voltam de Brasília, retornaram aos seus municípios, certo de que a manifestação na última quarta-feira em Brasília e também as articulações com os deputados federais e senadores darão resultados para a desoneração da folha salarial continuar valendo e agora até 2027. A Confederação Nacional dos Municípios, que é a principal entidade municipalista, Luciano, que reúne aí prefeituras de todo o país, soltou uma nota dizendo, inclusive, que o governo federal desrespeitou os municípios ao manter a reoneração da contribuição previdenciária das prefeituras, né, nos moldes atual. Ele realmente recuou em relação àqueles 17 setores privados, da iniciativa privada, das empresas que supostamente geram mais empregos, mas não recuou para os municípios. E aí os municípios agora, estão aumentando todas as suas fichas na questão da votação do projeto de lei, só que incluindo os municípios. Qual é a questão aqui, Luciano? Eles usam um argumento que é uma preocupação também para o governo federal. Por exemplo, o Paulo Zilkowski, que é o atual presidente da Confederação Nacional dos Municípios, diz o seguinte, os municípios hoje estão enfrentando um grave cenário de crise. Isso aí é discurso, tudo bem, mas ele se refere especificamente em relação à dívida das previdências sociais como um dos principais gargalos das administrações municipais. Segundo ele, são 190 bilhões em dívidas previdenciárias que estão relacionadas ao regime geral de previdência social. E eu não estou falando aqui dos regimes
próprios de previdência não, os chamados institutos de previdência não, tá? Que são no Ceará pelo menos 51 municípios Exatamente. que detêm o sistema, o Instituto de Previdência próprio, né? Exatamente. O Instituto próprio de Previdência Social. Um regime próprio de previdência social, que é o chamado IPM. No caso aqui, essa dívida de 190 bi, que ele diz que é impagável, ainda tem mais. Ele falou isso, olha, essa dívida é impagável. Isso significa dizer o seguinte, que não vai ter como a Previdência receber essa grana, por exemplo, dos municípios, e a tendência é piorar, porque qual é a preocupação do governo? Eu até falei isso aqui, é que muitos dos prefeitos possam desistir dos seus regimes próprios de previdência e migrarem para a Previdência Social. Aí, meu amigo, a situação ainda piora mais. Por isso eu acredito que mesmo isso trazendo problemas, eu vou dizer problema, que deixa o caixa da Previdência, Luciano, um pouco abalado, mas o governo vai acabar cedendo para os municípios.